Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro de discipulado do Ministério Apostólico Preciosa Semente, no MAPS Church. Eu sou o André Alves e hoje vamos falar sobre oração, mais um módulo do nosso curso de disciplinas espirituais. O discipulado ele traz orientações práticas para o seu crescimento e para o seu amadurecimento espiritual, dica de leitura e outras ferramentas para você avançar, evoluir, subir de nível, melhorar a sua vida e a vida de quem convive com você, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, a disponibilidade de tempo de vocês e o comprometimento com esse curso, né? Gratidão mesmo. A disciplina da oração, a gente como cristãos, né? A gente deseja ser semelhante a Cristo, né? Nós desejamos isso, é um desejo sincero nosso. E a transformação do ser interior, na semelhança com Cristo, pode ser realizada única e exclusivamente pela vida de Deus na alma. Qualquer coisa aquém disso, sabe? Qualquer coisa menor que isso, por mais que seja apropriada, por melhor que seja, não é suficiente para suprir as necessidades mais profundas do coração humano, nem satisfazer a mente e as emoções. Sem Deus, meus amigos, a vida fica sem rumo, sabe? É simples assim, a vida fica sem rumo sem Deus. Em Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele diz o seguinte, abre aspas, a oração arremessa-nos à fronteira da vida espiritual. É pesquisa original em território inexplorado. A meditação introduz-nos na vida interior. O jejum é um recurso concomitante, mas a disciplina da oração é o que nos leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. A oração verdadeira cria e transforma a vida. Fecha aspas. Com recurso concomitante, o Foster ele quer dizer que o jejum é uma disciplina que se faz em conjunto com outra, sabe? Com outra disciplina. Não se faz jejum sozinho, sabe? O jejum sozinho ele é dieta, então ele não serve muito espiritualmente. Então ele se faz em conjunto com outro, e em especial com oração e meditação. A gente vai ter um módulo só para jejum mais para frente. Mas o nosso assunto hoje é oração. E orar é mudar, sabe? Quem deseja transformação vive em oração. Quem não quer mudança em sua vida, né, com frequência abandona essa prática poderosa, o que é uma pena, pois sempre há espaço para mudanças e melhorias, avanços na direção de Cristo. Quando oramos, Deus revela nossos esconderijos, sabe, e nos livra deles. Sabe aquele cativeiro que tu tranca teu ser espiritual de vez em quando para agir carnudo por aí? Pois é, na oração a gente invade esse cafofo e solta o nosso espírito. É tipo o BOPE, sabe? Você chuta a porta e o Espírito Santo entra para fazer o resgate. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Pedir corretamente envolve paixões transformadas, mudanças de perspectiva, renovação total mesmo. Na oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus, a maneira dele, sabe? Desejamos o que ele deseja, amamos o que ele ama e rejeitamos o que ele rejeita. Progressivamente, aprendemos a ver as coisas na perspectiva divina. Oração, gente, é um discipulado com Deus, sabe? Pessoal ali, entre você e ele. Todos que andam com Deus consideram a oração o elemento fundamental na vida cristã. As palavras de Marcos, né? Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35, ele falando sobre Jesus. Isso soa muito como um comentário sobre o estilo de vida de Cristo, sabe? Davi, o rei Davi, ele pede a Deus que Deus quebre as cadeias da autopiedade do sono, sabe? De madrugada te buscarei, Salmos 63:1. Quando os apóstolos eles se viram absorvidos por tarefas da congregação, a congregação que crescia sem parar, né? Eles se viram envolvidos em tarefas que estavam pegando o tempo deles de oração e de dedicação à palavra, e eles decidiram que a gente precisa continuamente se entregar à oração e ao ministério da palavra. Então, não é justo que a gente fique fazendo essas coisas.
e levantaram pessoas de Deus lá para cumprir essas tarefas, que são importantes, precisam ser feitas. Martinho Lutero declarou assim: eu tenho tanto para fazer que eu não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Engraçado, é interessante, né? Porque ele, por ter tanta coisa para fazer, ele não podia se dedicar menos à oração do que pelo menos 3 horas por dia. John Wesley disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. E apoiava a sua convicção devotando 2 horas diariamente a esse exercício sagrado. A característica mais notável da vida de David Brainerd foi sua vida de oração. O seu diário está cheio de relatos de oração, jejum e meditação. Sabe? Alguns dos relatos dele, abre aspas. Eu gosto de estar sozinho em meu chalé, onde eu posso passar bastante tempo em oração. É uma das citações lá. Hoje separo este dia para jejum secreto e oração a Deus. Outro relato. Mais um. Quando volto ao lar e entrego-me à meditação, à oração e ao jejum. Oração, meditação e jejum são disciplinas clássicas. Então espera-se que o cristão se comprometa com todas elas. Não é opcional, sabe? Tem que ser feito. É algo que precisa ser feito. Para esses exploradores nas fronteiras da fé, esses homens que citamos, a oração não era só um hábito preso à periferia de suas vidas, sabe? Aquela coisa que você faz quando der tempo. Não, a oração era a vida deles. Orar foi o trabalho mais sério nos seus anos mais produtivos. Eles gastaram mais tempo orando do que fazendo qualquer outra coisa. Possuíam espantosas, vivas e fantásticas estruturas de oração. A Adoniram Judson, a missionária batista do século XVII, fugia dos afazeres e das pessoas 7 vezes por dia para se embrenhar nos mistérios da oração, sabe? Ele começava à meia-noite e de novo ao amanhecer ali, depois 9, meio-dia, 3 horas, 6 da tarde, 9 da noite, ele dava tempo à oração secreta, que ele chamava, né? John Hyde, da Índia, fez da oração uma característica tão dominante de sua vida que ele foi apelidado de Hyde que ora. Que bonitinho, né? O Hyde que ora. Para esses e para todos os que enfrentaram com bravura as profundezas da vida interior, respirar era orar. Sabe? Orar era tão necessário quanto respirar. Eles não passavam sem isso. Sabe? Esses gigantes da fé, eles estão tão distantes de qualquer coisa que tenhamos que experimentar que chega a ser desesperador. Sabe? Mas em vez de a gente se flagelar por causa da nossa falha óbvia, da nossa mediocridade, a gente deve se lembrar que Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos conduz a coisas mais profundas. Claro, lentamente por conta de quem ora, né? Porque se você quiser andar com Deus em espírito, Deus anda contigo com gosto, cara. Ele vai subir, você vai subir como um foguete, sabe? Se você começar a andar com Deus querendo andar rápido, Deus vai fazer você andar rápido e você vai subir para alturas que você nunca imaginou. Os corredores de fim de semana, esse pessoal que faz Cooper na praia, que corre de vez em quando, bota um tênis, compra um tênis e vou correr, agora eu sou corredor. Legal, bacana. Só que esse pessoal não corre uma maratona de 42 quilômetros de uma hora para outra. Não é assim que funciona, não dá para fazer isso. Eles se preparam, treinam durante muito tempo. E nós deveríamos fazer o mesmo. Se observarmos essa progressão, a gente pode esperar orar com maior autoridade, com maior êxito espiritual daqui a um tempo. Se tivermos uma mentalidade fixa, sabe, aficionada ali, a gente vai ser derrotado porque acharemos que esses resultados de fé, de oração, resultados de oração, são capacidades que foram determinadas por Deus para pessoas especiais, pessoas com um dom, e isso não pode ser mudado, isso não pode ser adquirido. E isso está muito longe da verdade, cara. Isso está tão longe da verdade que nos meus ouvidos chega a soar esquisito pensar algo assim, sabe? O apóstolo Paulo, ele alegremente anunciou que somos cooperadores de Deus.
aí em 1 Coríntios 3, 9. Isso é, estamos trabalhando com Deus para determinar o resultado dos acontecimentos. O estoicismo, e não a Bíblia, é que exige um universo fechado, sabe? Muitos, e muitos mesmo, infelizmente, com sua ênfase em concordância e aceitação das coisas como a vontade, como sendo, né, as vontades de Deus, eles se aproximam mais de Epiteto do que de Cristo. Epiteto foi o fundador do estoicismo, né? Moisés foi ousado na oração. Por quê? Porque ele acreditava que poderia mudar as coisas. E mudar até mesmo a mente de Deus. Olha que herege. Olha que herege que Moisés era. Deus constantemente muda de ideia, gente. A Bíblia está cheia desses momentos, sabe? Êxodo 32:14, por exemplo, quando Deus se arrepende do mal que disse que faria sobre o povo. Ou Jonas 3:10, quando o Senhor desistiu de destruir Nínive. São exemplos clássicos de quando Deus mudou de ideia. E quando a Bíblia diz claramente que Deus se arrependeu de ter falado tal coisa. Entende como orar é uma baita responsabilidade para a gente? Afinal, se somos cooperadores, estamos cooperando com aquele que opera tudo, sabe? Para determinar o futuro. Então, cara, que motivação maior você precisa para se dedicar à vida de oração? Precisa de mais alguma coisa? E lembrando que motivação maior você precisa para curtir esse vídeo. Já foi lá? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? O inscreva-se está ali vermelhinho ainda? Não, poxa vida. Deixa ele, vai ali, ó. Aqui no cantinho. Aqui, ó. Vai aqui no cantinho. Se ele estiver vermelho, clica ali que ele vai ficar cinza. E escrito assim, inscrito. Aí você ativa o sininho que tem ali também. Que aí você vai ser notificado toda vez que a gente postar um conteúdo novo do curso. Toda vez que a gente subir uma pregação, toda vez que a gente subir um vídeo para o Ministério Infantil, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Maps Church. Amém? Faz isso aí que ajuda muito a gente aqui no canal, ajuda muito a espalhar a palavra do Senhor. Amém? Aprendendo a orar. A oração é algo que se aprende a fazer. Os discípulos pediram isso para Jesus, sabe? Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Lucas 11, verso 1. E eles haviam orado a vida toda, eram judeus praticantes, orar fazia parte da rotina. Sabe? Mas com a qualidade e a intensidade da oração de Jesus, deu para ver o quão pouco eles sabiam a respeito da oração. Né? Tanto que pediram, Senhor, ensina a gente a orar, porque claramente a gente não sabe. Então, se a oração deles devia produzir alguma diferença no cenário humano, então era preciso que eles aprendessem alguma coisa. E Jesus, quando ele orava, ele nunca terminava a oração dizendo, se for da tua vontade, sabe? Esse tipo de coisa. Os apóstolos e profetas também não oravam assim. E por quê? Porque, obviamente, eles procuravam saber da vontade de Deus antes de orar em público. Pensa aí, é como levantar a voz para falar de um assunto que você não conhece. É claro, eu estou levando em conta que você conversa com Deus, né? Não é só, você não enche só os ouvidos dele de pedido e reclamação como se Deus fosse um atendente de telemarketing, né? Estou levando em conta que você fala, para ouvir, ouve, faz o que ele diz. Estou levando isso em consideração, amém? E a gente está numa época, nosso mundo aí, uma época que todo mundo fala com convicção sobre assuntos que não conhece. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo é especialista em alguma coisa, ou especialista em tudo, né? Que é o mais comum. Mas para ter opinião você deveria pelo menos conhecer o assunto, sabe? Uma vez que não conhece o assunto, você não dá opinião, fica quieto e ouve, sabe? De repente aprende alguma coisa nova. É assim que você aprende, gente, ouvindo. Mas eu acho que pela overdose de informação solta na web, afora, por aí, as pessoas estão muito reativas. Esses dias, né, alguém chegou para Lia e quis comentar sobre um assunto que estava bombando, né, nas redes. Né? E ela disse que não podia comentar porque não conhecia o assunto. E não conhecia mesmo. E nem procurou conhecer, porque era um assunto que não interessava a ela.
E a pessoa argumentou que a Bíblia dizia X, e ela argumentou que há versículos que são usados para provar Y, e que... Então a Bíblia não é um livro de ciência, gente. A Bíblia não tem que provar certas coisas, tá? E que nunca tinha lido sobre o assunto, e por aí vai, acabou a conversa, né? Nunca não conhece o assunto, não tem o que conversar. Ela não caiu na tentação de ser uma ignorante faladeira, sabe? Que fica falando de coisas que desconhece como se fosse profunda conhecedora. E não é vergonha você assumir que não conhece um assunto, mas é vergonhoso você ostentar um conhecimento que não tem. E ficar falando sobre um assunto que você não conhece, sabe? Tomando emprestado a opinião dos outros. Porque a opinião dos outros não necessariamente é uma opinião científica. Pode ser só opinião de mais gente ignorante falando, formando uma massa de gente ignorante, uma multidão de ignorantes, sabe, se repetindo a mesma opinião, e às vezes uma opinião errada. E assim é com oração. Se você vai orar em público, antes de sair algum som da sua boca, conheça a opinião de Deus. Cara, antes de sair som, de falar alguma coisa, para um pouquinho, ora, pergunta aí, Deus, o que é, como é que vai ser? Cara, com a prática, você resolve esse problema em segundos, sabe? É tipo, comigo é meio assim, e aí, Senhor? E Deus fala, é isso aqui, André. Aí pau na máquina, cara, vai, ora. E aí vai com certeza, vai com convicção do que você está fazendo, sabe? Quando saímos para fazer evangelismo na rua, tempo que a gente estava lá no Salgueiro, a gente fazia evangelismo ali no centro de Niterói também. A gente sempre se reuniu antes de sair, a gente sempre se reuniu para perguntar ao Senhor como seria o dia, né? O que a gente deveria esperar e como deveríamos nos preparar, sabe? E Deus dava o relatório de como ia ser o dia, né? Então, com esse spoiler na mão, a gente ia para a rua e geralmente tudo se confirmava. E o resultado era maravilhoso, cara, era incrível. Deus falava as coisas e as coisas se desenhavam e a gente não dificilmente era pego de surpresa. Às vezes acontecia, mas geralmente não. Eu não vou dizer que todo mundo se converteu a Deus por causa das nossas ações, mas certamente a gente se converteu mais por causa dessas orações, né? Missão é um negócio que impacta muito mais o missionário do que o alvo, né, das missões. Geralmente o missionário sai muito mais impactado. Então não há espaço para orações indecisas, sabe? Às vezes as orações de Cristo ou dos apóstolos eram comandos. Levanta e anda, seja curado, coisas assim. Eles não oravam para Deus afofar o leito. Poxa, gente, nem falavam coisas indecisas como, se for da tua vontade. Não, cara, eles sabiam como Deus queria operar e cooperavam. Era simples assim. É uma equipe, cara. Deus quer operar. Você é cooperador? Opere junto. É dessa forma. Mas para isso você precisa saber o que vai ser operado pelo operador, né? Quando Deus quer operar, você pergunta, o que o Senhor quer operar? O que o Senhor quer fazer? Eu quero fazer isso. E você ora convicto do que Deus quer fazer. Não fica especulando, se for da tua vontade, se for desejo do Espírito, que isso, aquilo. Não, cara, vai com certeza. Busca a certeza do que Deus quer fazer para você agir com certeza e autoridade. Faz toda a diferença. Confie em mim. Não espera ter vontade para orar, sabe? Você não tem que esperar a vontade chegar, porque talvez ela não chegue, né? Oração é dever, cara. Você faz porque deve ser feito. Aliás, quanto mais espiritual você se torna, menos vontade de orar você tem. Parece maluquice? Parece, mas é assim que funciona. Sabe quando Jesus disse, se beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede? Mas então, isso é muito verdade, mas muito, 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 muito mesmo. Se você está saciado, você não tem sede, nem fome, você não tem nada, né? Você não tem falta de nada. Se você está saciado, você está bem. Não tem falta de nada. E isso não é um problema, tá certo. É nesse ponto que você precisa chegar mesmo. Você precisa estar saciado, você precisa beber da água que Cristo te dá para não ter mais sede. Esse é o ponto que você tem que buscar.
Então, não fica pedindo para Deus, me dá fome, me dá sede. Não faz isso. É um pedido bobo, sabe? É quase infantil. Faz o que deve ser feito. Você está sem vontade de orar? Não interessa, ora assim mesmo. Está sem vontade de ler a Bíblia? Não importa. Você tem que ler. É a sua função, é o seu dever ler. Você precisa ler. Faz o que tem que ser feito. Você não precisa ter vontade para fazer. Eu aprendo muito com a vida de exercício, sabe? A vida de esporte, né? E uma das coisas que eu aprendi é que se você quer crescer, né, você precisa fazer o que deve ser feito. Os atletas de musculação, eles têm certos protocolos de preparação para as competições, sabe? E um deles é para ganhar massa muscular, né? Eles precisam ganhar músculo, né, ficar fortão no palco lá para se destacar dos outros. Então eles precisam ganhar massa muscular em excesso, ficar com excesso de peso mesmo. Daí eles comem milhares e milhares de calorias no dia, sabe? 6, 7, 8. Já vi atletas que comem 10.000 calorias num dia. E não é pizza e sorvete. Isso aí você bate rápido. É comida limpa. Comida saudável, sabe? Cara, 10.000 calorias de comida saudável é um caminhão de comida. É claro que ele come sem fome. Porque tem que comer, senão não cresce. Outra manobra que eles fazem é beber litros de água. Há muita coisa. É a mesma coisa, 6, 7, 8, 10 litros de água num dia. Não vou entrar no mérito aqui do porquê que eles fazem isso, qual é a explicação fisiológica do porquê eles beberem tanta água assim, mas eles precisam fazer isso para alcançar o resultado que eles querem no palco lá, para a competição. Então, cara, quem bebe 10 litros de água num dia, é evidente que está bebendo água sem ter sede. E por quê? Porque ele precisa evoluir. Faz parte da evolução dele fazer coisas sem vontade. Todas as disciplinas precisam ser desenvolvidas, cara. E como um atleta desenvolve seu corpo para o esporte, é igualzinho. É do mesmo jeito. Você precisa desenvolver a sua vida espiritual como um atleta faz, sabe? O perigo é que se você ficar esperando à vontade, você não vai fazer. Porque a vontade não vai vir, sabe? Você não vai ter vontade de ler tanto a Bíblia assim. No começo, talvez, no início da caminhada. Mas depois, essa vontade vai embora. E aí você não vai ler mais? Porque eu não sei você, mas mesmo que você não tenha sede durante o dia, você precisa beber água. Se você passar 3 dias sem sede, você vai morrer se não beber água. Você precisa beber. Você precisa comer. Com fome ou não, com sede ou não, não interessa. Faz parte da sua vida, sabe? Então, se você não tiver mais esse mesmo desempenho, a mesma força, os mesmos resultados, você não vai ter se ficar esperando vontade para fazer. Talvez ela não venha. Então, ficar sem orar deixa você para trás, sabe? Deixa você lá para trás. Você vai ficando cada vez mais distante do seu objetivo, sabe? Cada vez mais distante do topo da montanha. Nessa analogia, né? Faz você retroceder na vida espiritual. Da mesma forma que um bodybuilder precisa praticar, sabe, e se preparar para uma competição, a fim de estar preparado para o dia da competição, nós devemos nos preparar em oração para o momento em que esse dom será necessário. Sabe? Na dúvida, cara, ora. Sabe? Ore muito, ore o tempo todo, ore sem cessar, ore sem vontade. Porque quando você estiver orando sem vontade, é aí que você está ficando bom, sabe? Porque você está saciado. Porque você tem tanta presença de Deus na sua vida que você não vê sentido em parar para orar porque Deus está ali, presente. Tá bom, mas você tem que parar para orar. Porque Deus está ali presente, é justamente por isso. Porque Deus está acessível a você que você tem que passar tempo com Ele. Entende? Eu e Lia, né, a gente tem a gente faz as disciplinas espirituais, a gente tenta fazer o máximo possível e a gente adapta algumas coisas que para nós funciona muito bem. E
como a Lia falou no início do curso, né, a gente ia compartilhar, a gente vai, né, compartilhar algumas dessas disciplinas que a gente chama de disciplinas espirituais pessoais nossas, que a gente faz, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, a gente que inventou e para a gente deu certo e graças a Deus por isso. E uma dessas disciplinas que a gente adaptou para a gente foi a gente batizou de relógio de oração. Acho que até o apóstolo fez já na igreja algumas vezes. Mas é o que a gente fez pra gente assim, cara, dava um resultado tão tremendo, que era, a gente orava de hora em hora. A gente é um casal, né? Então a gente revezava, eu ficava com a hora ímpar, ou hora par, e ela vice-versa. Então, eu lembro de uma vez que eu fiquei desempregado, perdi o trabalho e eu precisava arrumar trabalho. E a gente fez um relógio de oração nesse sentido, com esse objetivo. Vamos fazer um relógio de oração para conseguir um trabalho. E a gente fez, é 24 horas, né? Um relógio completinho, né? E a gente lá, 1 hora, 3 horas, 5 horas, 7 horas, 9 horas, 11 horas, um orava, né? E aí 2, 4, 6, 8, 10, meio-dia, 2, 4, 6, 8, 10, meia-noite, o outro orava. Era assim. Mas não eram orações compridas, sabe? Era como eu estava falando. Né? Você sabia a vontade de Deus? Amém. Então declara a vontade de Deus como oração. Dá a ordem, sabe? Dá a ordem para a operação acontecer. Sabe? Dá a ordem para que seja operado aquilo que o operador quer operar. Amém? Espero que você esteja entendendo o que eu estou tentando dizer. E a gente fazia isso. Então acordava... Durante o dia era mais fácil, né? De madrugada a gente botava o relógio para despertar de hora em hora. E cada hora um acordava, intercalado, para fazer a declaração. Então, declaro o emprego, declaro o telefone ligando, declaro o trabalho, declaro isso, declaro aquilo, blá blá blá. Cara, na semana apareceu um trabalho. E foi bênção, porque ajudou muito a gente. Sabe? Outra prática que eu faço, de prática pessoal minha, assim, é fazer tentar produzir pequenos milagres, sabe, através da oração. Coisas bobas, coisas simples, coisas só com o único objetivo de edificar a minha fé, sabe? Parece egoísta, desculpa, mas é um trabalho que eu faço para edificar a minha fé, porque eu preciso da minha fé edificada. Então quem tem que se importar com a minha fé sou eu. E eu faço essas pequenas coisas. Tem que ter coisas pequenas mesmo. Uma vez eu fui no mercado, acho que eu já contei isso em algum culto. Eu fui no mercado e tal, eu tava meio sem dinheiro assim, e passei na seção de biscoitos, e tem lá o Chocuque, né, aquele cookie de chocolate. Ele é um pouquinho mais caro. Hoje em dia eu nem compro mais, porque ele é mais caro que frango, então eu prefiro comer frango. Mas na época eu passei lá, parei em frente dele, apontei pro biscoito assim e falei: Senhor, comeria um chocuque hoje. E tá, dei risada de mim mesmo, da minha maluquice, e fui embora. Eu tava indo pra casa de uma prima minha, e eu cheguei na casa da minha prima e tal, ela não tava, tinha saído, eu fiquei lá esperando, a gente ia ter uma confraternização lá com a gente lá. Daqui a pouco chega ela lá com a sacola das lojas americanas, aí fala: olha o que eu trouxe. Aí ela trouxe um chocuque para cada um. Aí eu falei: obrigado, Senhor, pelo meu chocuque. Pequenos milagres, cara. Se você precisa fazer isso. Não precisa, mas te ajuda muito a ver que a oração, o que você fala, tem poder, sabe? Eu brinquei com o apóstolo outro dia falando de café, que se você não faz café e de repente declara: hoje eu vou tomar um café, porque alguém vai me dar um café. Cara, faz essas coisas, que alguém vai te dar um café, sabe? E você vai edificar a sua fé. Já fiz isso com um bolo. Geralmente é comida, né? Porque eu sou ex-obeso, então minha mente funciona muito com comida. Então, eu fiz isso com um bolo já uma vez. Eu tava saindo de casa e falei: poxa, queria comer um bolo hoje. E eu fui era um churrasco na casa de não sei quem. Uma irmã de uma igreja que a gente ia.
E chegou lá no fim da festa, a mulher veio com um potinho assim e falou: Ô André, ontem eu fiz um bolo, eu pensei em você enquanto fazia o bolo, então separei um pedaço para te dar. Aí eu falei: obrigado. Obrigado para ela e obrigado, Espírito Santo, pelo bolo. Sabe? Pequenas coisas, muita diferença que faz. Sabe? Faz muita diferença na sua certeza quando você fala, na certeza quando você emite a palavra. Você sabe que a tua palavra tem poder. Porque, cara, se você conseguir um bolinho, caramba, qual a diferença de conseguir um bolinho para mover uma montanha? Segundo Jesus, não tem diferença nenhuma. Tá? Pela fé, você pode fazer as duas coisas. Entende o que eu estou tentando dizer? Uma outra situação que a gente passou de oração, essa foi muito impactante. Foi lá na Fazenda dos Mineiros, no lixão de Itaoca, em São Gonçalo. A gente foi lá fazer um trabalho, acabou que a gente ficou 3 anos lá fazendo um trabalho lá. Mas antes de ir, a gente orou muito pelo lugar, sabe? A gente estava em contato com uma missionária que fazia já um trabalho lá e ela contou os problemas, contou as mazelas do lugar, né, as necessidades do lugar. E a gente orou muito nesse sentido. E oramos e tal. Eu lembro que a missionária estava orando, a gente orou pela internet, né? Via Skype, sei lá, acho que era MSN na época, eu não lembro. Era coisa antiga. E ela estava lá na casa dela, a gente em casa e a gente orando. E ela até contou que durante a oração a cama dela virou, quebrou, alguma coisa do tipo assim. Eu sei que foi um sinal pra gente assim, falar, opa, estamos mexendo com a pessoa certa. Estamos incomodando quem deve ficar incomodado. E prosseguimos em oração. Orando e profetizamos e perguntamos a Deus, né, o que Deus queria fazer, a obra que Deus queria fazer, e era algo maravilhoso. E a gente começou a profetizar acerca do lugar, sabe? E no dia que a gente ia lá, conhecer o lugar de fato, né, pisar na terra a primeira vez, a gente encontrou com o pastor, né, na época que recebeu a gente, e ele não ia lá também, já tinha algumas semanas assim, que ele não morava lá, né? Ele fazia obra lá, mas tinha outro trabalho em outro lugar. E a gente foi lá com ele e quando a gente chegou no lugar tinha máquinas, tratores, caminhões da prefeitura, de uma empresa. E ele ficou abismado, assim, falando, o que está acontecendo aqui? E aí a gente passando, ele parou e perguntou para um funcionário lá da obra o que estava acontecendo. E o cara falou que ia passar uma estrada lá pelo lugar. Então tudo que era de barro, as ruas de barro, as ruas sem saneamento, com esgoto a céu aberto, com porco andando pela rua, com criança brincando em água de esgoto, tudo aquilo estava começando a acabar, antes mesmo da obra que a gente se propôs a fazer lá começar. Tudo em oração. Cara, foi muito impactante isso, porque ele falou, caramba, eu não imaginava que isso estava acontecendo. E a gente falou para ele, a gente profetizou que isso ia acontecer. Sabe? E foi muito impactante, assim. A gente tem até um vídeo no YouTube, eu não lembro o nome, que é antigo. Mas se você procurar lá Milagre em Vídeo, missionário André Alves ou Lia Alves, alguma coisa assim, talvez você veja. A gente filmou depois que a obra avançou um pouco mais, aí começou a aparecer a estrada mesmo, começou a construir tudo. A gente fez um vídeo lá falando que isso era a resposta de oração, que a igreja se uniu lá para orar acerca disso, tal. Foi bem legal, bem maneiro. Então, cara, a oração ela produz essas experiências, ela produz experiências libertadoras, né? Aliás, o que é o ministério de libertação, se não um poderoso ministério de oração? Né? É isso, gente. A oração é algo que faz parte da sua vida. Você com vontade ou não de orar, você com desejo ou não de orar, não importa. Você precisa orar. Você precisa se dedicar à oração porque você precisa estar em contato com a voz do Espírito Santo. Você precisa ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. Você precisa saber qual é a vontade de Deus
para cooperar com essa vontade. Não esqueça, você é cooperador de Cristo, você é cooperador de Deus, sabe? Cooperador, você coopera. Se Deus está operando, você precisa ajudar a essa operação acontecer. Então ore, ore. Com vontade, sem vontade, não importa. Ore muito, ore bastante, ore o dia todo. Sabe? Ore de 10 em 10 minutos. Vai beber água, fala, Senhor, que sede. Ai, meu Deus. Não importa, inclua Deus na sua vida, através da oração. Inclua Deus nos seus momentos, sabe? Deixa Deus participando, não deixa Deus trancado na igreja, gente. Não faça isso. Sabe? Não faça isso. Deus é algo que fica lá atrás. Lá quando eu for na igreja, eu falo com Deus. Não, cara, Deus é presente. Deus é aqui, agora, sabe? Tá com você o tempo todo, tá aí agora com você. Fala com Ele. Ouve Ele. Amém? Que seja a bênção o restante do curso. A gente vai ter mais módulos aqui. Jejum, oração, meditação. Oração foi agora, né? Meditação, outras disciplinas. Coisas importantes que vão te ajudar a crescer espiritualmente e subir essa montanha marcando os seus marcos, sabe? À medida que você subir, gente... Aliás, você está jejuando? Ali comentou no primeiro vídeo, lá no primeiro módulo, para você fazer jejum. Você está fazendo? Faça isso. Sabe? Jejue. Jejua todo dia? Não sei. Uma vez por semana? Não sei. Quanto tempo? Não sei. Quando a gente falar de jejum, a gente vai falar mais sobre essas questões de tempo, o que é jejum, o que não é jejum. Mas faça jejum, jejue, se prepare, se consagre, ore. Agora ore, sabe? Faça as coisas. Você vai crescer, você vai subir essa montanha até o topo. Amém? Graças e paz, pessoal.